A ideia hoje é que a gente saia daqui, todo mundo com seu próprio SharePoint já criado para gerenciamento estratégico, para vocês conseguirem aplicar nos clientes. Entra na equipe do Training Space, cria um canal compartilhado com o nome de vocês, porque lá dentro a gente vai fazer toda a estrutura do planejamento estratégico dentro desse canal. Não adianta fazer de outra forma. Eu falo isso várias vezes, eu vou repetir isso aqui até a última live do Office 365. O motor da solução não é o conhecimento na ferramenta. O motor da solução é o conhecimento no processo. Se vocês não entenderem como funciona o processo de planejamento estratégico, vocês não vão implantar nada. Se vocês não entenderem como funciona o processo de uma ISO, vocês não vão implantar isso dentro do Office. O Office tem capacidade de implantar qualquer uma dessas soluções. Mas tem que entender o processo, entender a estrutura e depois disso a gente parte para a parte prática dentro da ferramenta. O que é planejamento estratégico? De forma bem resumida. Planejamento estratégico nada mais é do que você identificar que você está num ponto A para o momento B. Momento A é onde eu estou atualmente. Momento B é onde eu quero chegar. Como é que eu faço um planejamento estratégico a partir de um momento atual que eu não sei qual que é? Então, eu preciso identificar onde eu estou, identificar os gargalos que eu tenho e, a partir daí, fazer um planejamento de onde eu quero chegar. Além disso, além de sair do ponto A e ir para o ponto B, eu tenho que determinar as condições. Eu quero chegar lá como? O que são essas condições? Eu quero sair de um faturamento de 1 milhão para 3 milhões por canal que eu tenho dentro da minha empresa. Só que eu quero fazer isso em 12 meses com 30% de lucro no mínimo. Então eu tenho que manter minha lucratividade. Essas são as condições. Isso é planejamento estratégico. Agora, isso aqui a gente vai falar que são objetivos. O que a gente precisa entender é como chegar nesse objetivo. E é isso que o Office vai controlar. As ações que vão gerar esse resultado. A gente vai focar o tempo todo aqui no que a gente entende como motor do processo estratégico, que é o quê? Gerenciamento de ações. Eu quero vender mais? Beleza. Eu não vou cobrar do meu vendedor venda mais. Eu vou cobrar dele uma ação que gera venda. Que ação que gera venda? Meu vendedor faz visita de campo? A ação que eu vou cobrar é visita de campo. Eu tenho, por exemplo, uma venda online e o que me faz gerar mais venda é fazer live. Olha a Virgínia, ela vende a partir de live. O que gera venda é fazer live, ela vai fazer mais lives. Isso vai gerar venda. Se o que eu vendo na internet é gerar mais lead através do meu YouTube ou através do Instagram, o que eu vou fazer? Ações que geram mais lead dentro dessas plataformas. Então, basicamente, planejamento estratégico é define uma ação que gera resultado e que é possível de controlar. E controla essa ação. Então, se vocês estiverem fazendo um planejamento estratégico com o cliente e ele falar uma ação que não é controlável, você já tem um problema. Então, eu quero vender mais. E a partir disso eu quero fazer o quê? A minha ação vai controlar o número de clientes que chega na loja. Eu não controlo o número de clientes que entram na loja. Eu controlo o número de ações que eu faço para atrair o cliente. Então, eu fiz uma ação, atraiu 10 clientes, eu controlo o número de clientes, é o indicador do resultado dessa ação. Mas a ação é rádio, televisão, internet, evento, live. Eu preciso entender o que é a ação. O que a gente quer controlar é a ação que gera resultado. Entendi que o que eu controlo no planejamento estratégico é a ação? Próximo tópico básico do básico do básico. Que metodologia que eu vou usar? Não adianta eu tentar fazer o planejamento estratégico sem uma metodologia consistente de controle. Então, eu preciso definir uma, mas eu tenho que separar o que é metodologia de planejamento estratégico e o que é metodologia de controle. De forma bem simples, a gente vai usar o BSC. Já vou deixar claro para vocês que é a metodologia que a gente usa, que é a base da prova de resultado. Mas tem outras. Tem o Traction, que é o BSC com reuniões de resultado. Lá eles chamam de reunião de tração. Eu gosto de reunião de resultado, tenta adivinhar por quê. OKR são indicadores. É uma forma de você trabalhar através de um indicador que é chave para um resultado específico. É bom, mas eu acho que também é baseado nos objetivos do BSC. Então, a gente vai falar hoje na live muito mais de controles. A ideia é como estruturar e controlar o Office 365 através... Entrou um rapaz aqui com um churrasco na mão, gente. É uma cena agradável, digamos assim. Tá? Eu precisava conseguir mostrar. Eu vou fazer só um stories para mostrar isso para vocês. Não vai precisar não, ele vai passar por aqui. Muito obrigado, senhor. Eu estou me sentindo o Gustavo Lima no evento. Desculpa, se o Gustavo Lima pode cantar
comendo churrasco, eu posso fazer live. Qual que é a ideia? O que a gente vai controlar no Office a partir de agora? Para você ter planejamento estratégico, você tem que ter um mapa. Um mapa estratégico do caminho que você vai seguir. Eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Esse mapa estratégico, ele é baseado em objetivos. Eu quero crescer, lucrar, aumentar meu market share. Para saber se eu estou realmente realizando isso, eu vou controlar através de indicadores, meus KPIs. Estratégicos, de saúde e de melhoria. 3 KPIs básicos. Estratégicos, eu estou chegando ao nível estratégico que eu buscava? Por exemplo, eu quero aumentar meu market share em pelo menos, sei lá, 80%. Eu quero tomar um market share, eu quero aumentar em 80%. Então, tipo, eu estou 10, quero chegar a 18. Ou eu tenho um market share de 10, eu quero chegar a 30% do mercado. Indicadores estratégicos, inclusive está escrito errado aqui. KPIs de saúde, aqueles que garantem que o negócio está saudável. Ponto de equilíbrio, faturamento, número de acidentes, tem vários. Se você trabalha para Vale do Rio Doce, o indicador de saúde com certeza vai ser o número de dias sem acidente. Porque cada vez que você tiver um acidente, Vale do Rio Doce, eu fui velho, né? Só Vale agora, né? Já faz um tempo que ela mudou de nome. Se você trabalha para Vale e você tem um indicador de saúde, é o número, basicamente, de acidentes que você tem. De melhoria, por exemplo, eu posso ter um indicador de evolução da ISO 9001 dentro da empresa, evolução das áreas que estão com indicadores claros, bem definidos. Então, o indicador de saúde é aquele que te mantém vivo. O indicador de melhoria é aquele que mostra que você está evoluindo. O indicador estratégico é aquele que mostra que você está no caminho certo. Então, não adianta você crescer estrategicamente se você não é saudável e nem se você está no caminho errado. Então, a gente sabe muito bem que a gente tem clientes aqui que tem uma estratégia que funciona, mas ainda derrapa indicadores de saúde dentro da operação. E a gente sabe o quanto que esses indicadores de saúde impactam neles evoluírem. Então, se eu entendi meus objetivos, entendi meus KPIs, eu monto meu mapa estratégico. Como que eu vou montar um mapa estratégico? Baseado em metodologias. SWOT, Traction, Canvas, o que eu escolher. E eu vou ter análises que vão acompanhar para ver se eu estou no caminho certo. Que vão ser Matriz Gucci, Ishikawa, BCG. E tudo isso vai culminar no quê? Controles. Esses controles que a gente está falando aqui são os controles que vão garantir, por exemplo, eu implantei uma análise Gucci nas áreas essenciais, eu implantei um controle dos meus indicadores de saúde, eu implantei uma matriz BCG para avaliar qual é o meu produto que é mais relevante, se eu estou realmente dando atenção para os produtos certos. Então, esse controle aqui, ele vai estar baseado nisso. Ações de correção, ou seja, melhorar o caminho, ou ações de melhoria, que eu estou realmente evoluindo. Vamos ver como é que a gente faria isso na prática aqui dentro do Office? Criamos aqui o nosso SharePoint. Todo mundo conseguiu entrar no SharePoint? Sim. Beleza. Quando eu estou aqui no SharePoint, ele nada mais é do que uma página em branco, onde eu posso fazer várias coisas aqui dentro. Então, o que eu quero criar? Eu quero criar controles aqui dentro. Primeira coisa que eu faço é começar a dar uma organizada nesse menu aqui, porque eu acho que não funciona bem do jeito que ele está aqui. Então, vamos criar um menu aqui chamado Rótulos. Pode chamar aqui de Acessos, só para a gente poder ter isso aqui controlado. Vou criar um menu chamado Acessos, dou OK, e começar a arrastar esses outros menus aqui para dentro. Só para ficar um menu bem clean aqui, bem limpo. Conteúdo do site. Pronto. Salvar. Pronto. Agora nosso menu está mais limpo. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, pedir para editar o site. Cadê? Página inicial, desculpa. Voltar aqui para a página inicial. Eu posso pedir aqui para editar o site, porque a partir disso eu consigo limpar as áreas do site que eu preciso. Mas a gente não vai fazer isso por agora, a gente vai começar criando os nossos controles. Qual o primeiro controle que a gente vai criar falando de planejamento estratégico? Mais à frente na live, a gente vai começar a falar de outras possibilidades. Mas a primeira coisa que eu vou criar são listas de gerenciamento. Então, quando você vem aqui no menu novo e cria listas, essa é uma das ferramentas mais dinâmicas do Office. A gente já deve ter implantado controle de registro de não conformidade, controle de planejamento estratégico, controle de projeto, controle de compras,
controle de RH, controle de vagas, análise de desempenho, PDI, tudo que a gente consegue sistematizar, a gente cria aqui dentro do Listas. Tá? Vou criar uma lista em branco e vou chamar essa lista de objetivos. Criando a lista aqui, opa, peraí, desculpa que eu cliquei em voltar. Objetivos. Vou criar uma lista chamada objetivos. Por mim, ela não precisa aparecer na navegação, porque eu trabalho de outra forma. Vamos criar essa lista. Ótimo. A lista está aqui. O que é isso? Nada mais que uma página em branco. Eu controlo o que eu quiser aqui dentro. Então, vamos falar que a gente vai trabalhar com objetivos aqui. Pode ser objetivo, pode ser ação de melhoria, qualquer coisa que eu precisar controlar. Eu sempre vou ter um título nisso. Eu posso ter aqui uma área vinculada nela, ou até mesmo, vamos colocar aqui uma opção das 4 áreas do BSC. Vamos falar aqui de diretrizes, vou colocar aqui a opção de escolha, então tem uma diretriz que é financeira, uma diretriz que é de processo, uma diretriz comercial, está até na ordem errada, vou mudar aqui, e uma diretriz eu chamo de inovação porque nos primeiros livros de Kaplan e Norton, do Balanced Scorecard, que é mapas estratégicos, não, estratégia em ação, eles começam chamando a parte de inovação, de aprendizagem e crescimento, de inovação. Por quê? É inovar com pessoas e com sistemas e tecnologia. Então eu prefiro chamar assim, que eu acho que fica mais bonito, na realidade, aqui também, na hora de apresentar. Essas são as 4 áreas. Eu posso salvar. E a partir de agora, toda vez que eu for adicionar um novo item aqui, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é implantar a ISO 9001. Isso está relacionado a quê? A objetivos de processo. Salvei, eu já tenho um controle desse objetivo. O que eu preciso avaliar? Se ele está implantado ou não, se ele foi iniciado ou não. Então, eu posso vir aqui e criar mais uma gestão de opções e colocar status. Pode ser uma demanda. Essa demanda pode ter passado para planejamento. De planejamento, ela foi para execução. De execução, ela foi para análise, para verificar se está aprovado. Eu posso ir para concluído. Vai criando aí, gente, seus próprios teams, seus próprios listas. Beleza, vou lá, vamos lá. Pode ir, vai corrigindo, gente. Seguinte, vamos explicar como é que funciona o Listas. O Listas, basicamente, ele é o quê? Uma estrutura onde eu crio basicamente um banco de dados. Cada linha vai ser um registro. As colunas é o que eu gerencio dentro desse registro. Então, isso aqui é título, eu tenho o nome do objetivo. A diretriz pode ser o que eu quero controlar aqui dentro. Dentro de diretriz, eu quero controlar qual das diretrizes. Status, em que estágio ele está. Então, é como se eu pegasse a implantação ISO, ela está relacionada, peraí, deixa eu mudar para o modo de grade. Ela está relacionada a processos, então eu já coloquei aqui. E o status que ela está, eu posso falar o seguinte, isso aqui é uma demanda, não foi implementado ainda. Então a coluna é uma forma de você dar uma característica específica para essa atividade aqui que eu dei o título para ela. Então eu posso criar quantas colunas eu quiser, por isso que a gente usa muito Lists e não o Planner, porque eu posso criar os campos da forma que eu quiser e eu vinculo ele muito mais fácil ao Power BI. E aí, por exemplo, eu posso colocar aqui uma informação como data. Qual a data que eu espero iniciar o projeto? Eu posso ter uma data de início. Eu não vou colocar nenhuma data ainda como obrigatório, só para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? E eu posso colocar uma data de término. Então, aqui é como se você estivesse fazendo a planilha do Excel e falando o seguinte, eu vou controlar os projetos que eu tenho na empresa. Eu determino o projeto e vou colocando as linhas, as colunas, né, de acordo com o que eu quero controlar.
Ficou mais claro assim? Beleza. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou começando a criar aqui um controle. Eu vou tentar dar uma leve avançada em alguns pontos aqui, só para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Então vamos colocar que esse projeto, ele estava programado para iniciar, colocar um projeto bem curtinho, tá? Não é a realidade, mas iniciar em 1/7 e terminar em 30/7. Beleza. Como que eu vou visualizar isso aqui? Eu posso ir colocando vários objetivos. Esse é um, implantar o ISO. O outro é implantar o controle financeiro. Espera aí, deixa eu só cancelar e voltar aqui para ele atualizar a tela, porque ele não abriu todos os menus que eu precisava. Aí, tá vendo? Agora a tela já está com todos os menus. Tudo que eu for colocando lá na coluna, aqui ele vai aparecer para mim como uma pergunta na hora que eu for incluir um novo item. Implantação de controle financeiro. Diretriz financeira. Pode ser de processo também, mas eu prefiro focar no financeiro. Isso já está em planejamento, eu já dei um dono para isso. Quando que isso aqui vai começar? Eu quero que ele comece por volta do dia 24 e termine, vamos colocar aqui dentro de agosto. Ok, salvei. Só que esses objetivos aqui, ele tem que ter um dono, alguém responsável. Então faltou um campo. Eu vou colocar um campo aqui de pessoas. Eu gosto do campo de pessoas porque a ProResultado, ela está gerenciando tudo dela dentro do Office. Então, quando a gente faz isso, eu tenho todas as pessoas aqui. Agora, se você está gerenciando um formato que você não tem as pessoas, mais para frente eu vou falar sobre o cadastro de pesquisa, tá? Pessoas ou grupo, posso salvar. Agora eu vou editar aqui só para colocar as pessoas. Vamos colocar que isso aqui é responsável do Carlos. Isso aqui é responsável o teste. Beleza. Está salvo, eu não preciso salvar, assim que eu clico fora ele já salva. Vou sair do modo de exibição. Olhar nesse formato não é legal. O que eu gosto de fazer? Criar novos formatos de análise. Primeiro formato, painel. Esse formato aqui vai remeter àquilo que a gente falou ali anteriormente, Kanban. Eu posso escolher uma coluna de categoria, porque ele vai me dar essa opção. Estilo Trello, tá, gente? Por que eu uso o status aqui? Porque fica mais fácil de gerenciar. Vou criar esse menu, pronto. Ele criou uma visão agora que eu posso saber se o projeto está em demanda, está em planejamento, e eu posso ir movendo por aqui, se eu quiser. Eu movo ele de status por aqui e ele já vai definindo um novo status. Então aqui eu já criei uma visão de Kanban dos meus objetivos. Além disso, eu posso vir aqui e criar uma visão por responsável. Aonde eu vou falar que é uma visão de painel e... ele não vai me dar o responsável aqui, eu tenho que fazer de outra forma. Mas eu posso fazer uma por diretriz, para visualizar quais são os projetos de cada diretriz. Vamos colocar aqui como diretrizes. Criar. Aqui eu já estou vendo o que está em processo e o que está em financeiro. Aqui eu já vejo o que está em Kanban. Beleza? Mas eu também posso ter uma visão de calendário. Calendário mês. Ele começa com a data de início e termina com a data de entrega. Isso aqui é a visão de meta, falando que eu vou acabar dentro desse período. Vou criar esse calendário. Pronto. Eu já sei que a implantação o ISO começa nesse dia e termina aqui no dia 30. Enquanto a implantação do controle financeiro começa aqui e termina no próximo mês. Eu criei 3 visões muito rápidas para o meu controle. Essa parte aqui é conhecer a ferramenta. Então, o que eu posso controlar nessa ferramenta? Todos os meus cadastros de indicadores. O que eu vou ter que definir é, eu tenho um painel onde eu coloco todos os meus objetivos, e lá dentro eu categorizo o objetivo por uma coluna, ou eu vou definir uma tela para cada um dos tipos. Isso vai variar de acordo com o quê? A complexidade. Eu tenho muitos objetivos estratégicos, é melhor que eu tenha uma tela para cada um.
Mas não existe uma empresa com N objetivos estratégicos que consiga controlar tudo isso. Então, não faz sentido. Fiz isso aqui, entendi a estrutura do meu mapa estratégico, já comecei a ligar isso à ferramenta.